Agora, umas entrevistas que foram feitas na rua pela nossa produção. Logo em seguida, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vamos ver o que o pessoal nas ruas de São Paulo disse a respeito do tema de hoje. Vejam só. Em pleno século XXI, o divórcio só em caso de traição é razoável? Em pleno século XXI, não. Isso é razoável não, mas hoje que a gente vê isso. Divórcio, o índice é muito alto de divórcio, as pessoas se separando como se fosse objeto descartável. Os casais hoje têm que procurar mais a Deus. Tenho certeza que eles com Deus vai ter uma direção melhor para que eles possam durar mais tempo, até que a morte separe, como diz o ditado, né? Que hoje a gente não tem visto esse ditado. Eu acho que sim, é razoável. Divórcio praticamente não existe. E se existe, não existe novo casamento. Absolutamente. O casamento é um só. E há uma promessa diante do altar de Deus quando é feito na igreja, né? Uma promessa de que a pessoa vai até o final da vida, ou na bonança, ou na tristeza, ou na alegria, ou em qualquer momento, né? A pessoa tem que estar firme e perdoar, aprender a perdoar e suportar um ou outro. Só por traição, segundo a Bíblia, né? É o que diz a palavra de Deus, então acho que é o que nós devemos seguir. As respostas foram bem equilibradas. Pessoas dizendo que isso faz parte do passado, fazia parte apenas de um contexto, muita coisa aconteceu, então divórcio hoje só em casos de traição não é razoável. E outras pessoas disseram que sim, que as pessoas têm que se manterem fiéis à palavra e divórcio só mesmo em caso de traição. A gente já estava acompanhando aqui com os nossos entrevistados, o pastor Matias Acácio e o pastor Adriano Chagas. Pastor Matias, do que a gente ouviu do pessoal de casa, isso significa dizer que esse é um tema que ainda precisa ser muito discutido nas igrejas? Não se esgota. Por exemplo, o Adriano, ele elencou vários problemas, principalmente o problema da questão legal. Uhum. Mas se você pegar a questão da Bíblia Sagrada, a Bíblia não é simpática a nenhuma lei. Ela não foi feita para ser simpática à lei. E aí tem a questão moral bíblica. Que o problema é que não é feita uma análise consensual, não falo nem contextual, consensual de cada caso. Porque cada caso tem que ser analisado imparmente, à luz da Bíblia Sagrada e à luz da realidade daquele casal. E a igreja, encerrando, a igreja tem que fundamentar, a pregar o amor, o perdão, a valorizar a união e o casamento. A igreja não pode abrir mão desses valores, porque ela ainda é o bastão de Deus para essa sociedade. Mas em contrapartida, pastora Adriana, ela também não pode fechar os olhos para tudo isso que está acontecendo nos lares? Sim, sem dúvida. E nas minhas considerações finais, eu gostaria de salientar e resumir o consenso que penso que nós chegamos. Primeiro, cada caso é um caso. Segunda grande verdade que o programa apresentou, o divórcio não é só causado por causa do adultério. O adultério não é a única razão. E não é solução. Não é solução. Nós demonstramos aqui que é um rol exemplificativo de gravidade, que outros fatos tão graves quanto autorizariam o divórcio com vistas a novo casamento. E tudo isso, de uma certa forma, é exatamente o que nós temos apresentado neste livro, o divórcio, pecado ou busca da felicidade. Apresenta para aquela câmera ali, pastor, para que o pessoal de casa possa ver. Você pode estar acompanhando o conteúdo do livro no www.editorareflexão.com.br. O telefone está aparecendo aqui no... O telefone 3487-8961. 3487-8961. Esse livro surgiu a partir de quê? De experiência pessoal? Não, absolutamente. É uma análise técnica, histórica e contextual. Absolutamente técnico e contextual, porque eu entendo que experiências pessoais são válidas somente para aquele que viveu. Então é um livro direcionado para o público cristão e não cristão. Cristão e não cristão, e principalmente pessoas que se sentiram machucadas, às vezes pela própria igreja, eu recomendaria, compre esse livro. Bom, vale então como uma dica de presente. Pastor Matias Acácio, que balanço o senhor faz do programa de hoje? O melhor. Quero parabenizar o Adriano, quero dizer aos ouvintes, se você está em crise, se você tem problemas, não se divorcie.
procure uma igreja evangélica. Acredito no poder do evangelho de mudar vidas. E, se você está divorciado, aí tem um bom presente, que é o livro do Adriano, para você entender melhor os porquês e os revés que a vida nos dá. Ok, foi um prazer ter o senhor aqui com a gente. Prazer todo nosso. Quero mandar um abraço. Pessoal lá do Maranhão, a mãe do Cleiton, pessoal do Xerém, que é Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, e o pessoal da Missão em Fé, e os meus alunos lá na FAESP. Ok, prazer. Prazer do pastor Adriano. Muito Voltem obrigado. sempre. E você de casa, obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.